Welcome back, my friends, to the show that never ends. Solta a vinheta. Saudações pesadas, moçada, é o peso do dia chegando com mais um assunto relevante e legal aqui a respeito do rock and roll. Antes de começarmos o nosso assunto de hoje, eu vou falar algumas coisinhas para vocês. Uma delas, se inscrevam no canal, tá? Faça a sua inscrição, nós precisamos de mais inscritos, o canal está crescendo, está muito legal, agradeço muito quem se inscreveu, mas você que não se inscreveu ainda, vai lá, é de graça, é tranquilo, faça a sua inscrição, dê o seu like, que vai ser muito legal, tá? E uma coisa que eu estava pensando aí, pessoal, vocês que acompanham o canal, que gostam aí das nossas resenhas, podem também dar aqui sugestões, tá? Estamos abertos a sugestões. Podem ir lá nos comentários, coloque lá a sua sugestão. Se você quiser uma resenha de um disco, de uma banda, de um evento, de um filme, qualquer coisa ligada ao rock pesado, coloca lá que, na medida do possível, teremos prazer em atendê-los. Beleza? Bom, agora falando do vídeo de hoje, aquele início que eu dei lá, quem é mais das antigas, ou pelo menos quem é aficionado do rock progressivo do peito mesmo, do coração, já deve ter sacado de quem nós vamos falar hoje, né? Emerson, Lake and Palmer, ou ELP, ou simplesmente ELP, para nós aqui do português, tá? Uma das maiores, mais importantes e influentes bandas dos anos 70 do rock progressivo. Vamos falar aí como é que eles começaram e até onde eles foram. Muito bem, moçada. Essa banda aí, ela começou no início lá dos 70, já como uma banda profissional. Por quê? Porque Keith Emerson tocava no The Nice e Greg Lake tocava no King Crimson. Um dia eles se encontraram numa turnê pelos Estados Unidos. As duas bandas estavam excursionando pelos Estados Unidos e os dois músicos ingleses se encontraram lá e eles estavam, assim, os dois estavam com vontade de tentar coisas novas na carreira. Era uma intenção comum aos dois. Aí eles conversaram, viram que eles tinham essa ideia em comum aí, e eles resolveram que quando a turnê acabasse, as turnês das suas respectivas bandas acabassem, eles se encontrariam na Inglaterra para conversar melhor a respeito disso. Então, quando eles se encontraram de novo na Inglaterra, eles resolveram sair de suas respectivas bandas e formar uma outra. Só que Keith Emerson era tecladista e o Greg Lake, vocalista, baixista e também guitarrista. Eles queriam arrumar um baterista e um guitarrista também, fazer um quarteto. Então o Greg Lake, primeiramente ele conversou com o Mitch Mitchell, baterista do Jimi Hendrix, né, que estava lá. O Jimi Hendrix estava entre duas bandas, né, o Jimi Hendrix Experience e o The Band of Gypsies. E o Mitch Mitchell falou para o Greg Lake que ele não estava interessado, mas talvez o Jimi Hendrix se interessasse, porque o Jimi Hendrix também estava querendo coisas novas. Bom, aí eles ficaram de se encontrar com o Jimi Hendrix, só que demorou esse encontro por causa das agendas dos dois. Enquanto isso, eles arrumaram um baterista, o Carl Palmer, que tocava no Atomic Rooster e também queria coisas diferentes. Aí os três se juntaram e resolveram batizar a banda com os seus sobrenomes. L-E-L-P, ou ELP, né? ELP, Emerson, Lake and Palmer. A banda que, segundo eles, se o Jimi Hendrix se juntasse ao grupo, se chamaria então HELP, Hendrix, Emerson, Lake and Palmer. Mas só que, como eu falei para vocês, estava meio difícil ele ter contato com o Jimi Hendrix, que estava com uma agenda apertada. Então eles foram criando, ensaiando, tocando, e mesmo sem a guitarra, né, com o Greg Lake fazendo as guitarras também ali no meio do baixo, dos vocais, eles conseguiram um material para gravar um disco. E já conseguiram uma apresentação no importantíssimo festival da Ilha de White, ali, que era um festival muito importante até os meados dos anos 70, que o Jimi Hendrix também tocaria lá. Aí eles foram lá tocar e combinaram com o Jimi Hendrix de conversar depois do festival, mas infelizmente, pouco tempo depois do festival, Jimi Hendrix veio a falecer, né? E então frustrou essa entrada deles pro Emerson, Lake and Palmer, e eles resolveram não ir atrás de mais ninguém, porque eles estavam se dando muito bem como trio, e eles resolveram continuar assim mesmo porque a apresentação deles no Festival da Ilha de White foi muito legal, e eles tiveram já
já soltaram a sua megalomania, né? Foram lá com trajes extremamente extravagantes. Isso aí marcou bastante a banda nos anos 70. Na verdade, não só o Emerson Lake Palmer, né? As bandas progressivas dos anos 70 gostavam muito dessa megalomania aí. Mas o Emerson Lake Palmer e o Yes eram as que mais rivalizavam pelo posto de maior megalomaníaco do progressivo, tá? O Pink Floyd corria por fora. Mas aí não sei, se você quiser fazer a sua votação também, quem era o maior, porque eu não sei. Eram muito megalomaníacos esses aí. Quer exemplo? Já vou passar para vocês. Bom, essa megalomania deles e dos shows fantásticos acabou crescendo ainda mais porque um gênio da eletrônica na época, ele tinha inventado em 65 o sintetizador. E ele estava querendo difundir o seu invento, né? Ele tinha até presenteado já o George Harrison dos Beatles com um modelo, mas o George Harrison até usou tal. Mas ele estava mais naquela lá de sons orientais, aquele negócio de Índia, aquelas coisas lá. E, então não foi aquela difusão tão grande assim. Aí esse cara passou pro Keith Emerson difundir nos shows, então, do Emerson Lake Palmer, nos discos e nos shows, o sintetizador. E o Keith Emerson adorou os sons incríveis que aquela maquininha nova proporcionava. E ele, então, incorporou isso aí nos discos e nos shows e fez crescer muito essa máquina nova que pintou aí na Som Z. E isso aí foi interessantíssimo para eles também. Eles tiveram bastante sucesso com seus 3 primeiros discos, ganharam uma grana. E aí eles resolveram, como toda banda faz praticamente, né, melhorar bastante os seus equipamentos. Aí, o sintetizador, que já era grande na época, isso aí foi meio de araque, tá? Foi só para impressionar o visual. O Keith Emerson desenvolveu todo um painel na frente dele lá que na verdade não servia para nada, tá? Eram umas grades com os botões, umas alavancas lá, que não era aquilo, que não estava ligado no sintetizador. Mas era o tal do painel de avião, que impressionava demais. E o som que saía, que ele colocou aquilo lá na frente do sintetizador. Então o som que saía de trás daquilo era mágico, né? E aí ele colocou também um piano de cauda que não ficava simplesmente quieto no palco, girava 360 graus, e ele tocava, chegava a fazer um solo de ponta cabeça no piano de cauda. E o Carl Palmer, ele, numa época em que muitos bateristas tocavam com kits minúsculos, né? Só para constar, aí Rolling Stones era assim, Led Zeppelin era assim, Deep Purple era assim, kits minúsculos de bateria. O Carl Palmer queria uma bateria imensa. Ele juntou 3 kits já grandes numa bateria só, um de cada cor, é claro. Então ficou aquele negócio, aquela bateria impressionante. Mais tarde, ele até adicionou tontons em volta de toda a sua cabeça em 360 graus, assim, para dar aquele giro. Ele levantava e dava o giro em pé, aquela coisa, né, megalomaníaca mesmo. E com isso aí, já no primeiro show, eles atiraram canhões no final e tudo mais, né? Então era uma banda que tinha muito sucesso com os álbuns de estúdio e com os seus shows também. E chegou, nessa época aí, pessoal, o rock pesado era tudo rock pesado, tá? Não tinha separação entre heavy metal, hard rock, progressivo, eles juntavam tudo. Teve um grande festival na Califórnia, chamado de California Jam, em que houve um confronto entre o Deep Purple e o Emerson Lake Palmer, pela possibilidade de ser a última banda, o headliner do concerto. Quase que o Black Sabbath entrou nessa, mas eles não quiseram entrar. Mas essa história eu conto numa outra vez, que foi muito útil para o Black Sabbath não entrar nessa briga. Mas o Emerson Lake Palmer e o Deep Purple brigaram até o último minuto do penúltimo show, né? Porque alguém teria que entrar e tocar. No fim, o Emerson Lake Palmer acabou ganhando a briga. E o Deep Purple teve que tocar primeiro, que antes, né, do Emerson Lake Palmer, que fechou a noite. E aí, até por causa disso, teve aquele nervosismo lá do Rich Blackmore quebrar a guitarra na câmera e tudo mais. Mas não sei se foi por isso, porque ele era nervosinho mesmo. Mas teve mais isso aí ainda, essa briga entre eles aí. E foi talvez o maior show da história do Emerson Lake Palmer, que eles abusaram demais com os efeitos visuais, bateria que levitava, piano de cauda, então, que virava de ponta cabeça, o cara solando de ponta cabeça, fogos de artifício, balões com explosões, né, que depois, no final do show, formavam a letra ELP,
a sigla, né? ELP no céu californiano e tudo aquilo lá. Bom, muito sucesso e tudo mais. Aí começaram aqueles probleminhas na banda, tal, não sei o quê. Eles lançaram um disco ao vivo com esse título, né? Welcome Back, My Friends, to the Show That Never Ends, que eles usavam sempre essa fala no começo. E deram um tempinho aí. Deram um tempinho, depois voltaram em 79, né? Eles lançaram esse disco em 74, até 76 eles fizeram mais alguns trabalhos. Voltaram depois em 79, lançaram mais alguma coisa, até que 80 eles lançaram um disco, mas aí já não estavam lá muito bem. Em 80 eles lançaram um disco que não foi muito bem, chamado de Love Beach, e resolveram dar uma parada. Cada um foi pro seu canto. Greg Lake e Keith Emerson formaram carreira solo. O Cal Palmer se juntou ao guitarrista Steve Howe, ex-Yes, ao baixista John Wetton, ex-King Crimson e Uriah Heep, e ao tecladista Geoff Downes, que também tinha tocado no Yes, e formou o Asia, uma banda também que teve um sucesso legal ali nos anos 80. E eles ficaram assim até 86, quando eles ensaiaram uma volta. Keith Emerson e Greg Lake se uniram e procuraram o Cal Palmer para voltar. Mas o Cal Palmer não se interessou nessa época aí, porque ele tinha compromissos com o Asia. Então eles procuraram alguns bateristas, principalmente que tivessem um P no nome, para manter a sigla ELP, né? Quase que o Simon Phillips entrou, mas não deu certo. Quem deu certo foi o Cozy Powell. E eles lançaram um disco com a mesma sigla, então, só que aí era Emerson, Lake and Powell, que teve relativo sucesso, até que o Cozy Powell saiu, o Cal Palmer voltou, a banda fez mais algumas coisas ali até meados dos anos 90 e ficou naquela. Acabava, juntava, separava, juntava. O Keith Emerson teve problemas de tendinite, o Cal Palmer também teve alguns problemas de saúde, teve algumas paradinhas e tal. Até que a banda foi assim, junta, para, até um último show em 2010. Gravaram coisas nos anos 90, foi muita coisa legal, mais um ao vivo, até que o último disco deles foi o The Hot City, de 98, 99, por aí. E nos anos 2000 eles ficaram tocando, fazendo shows, eventualmente assim, se unindo, até que 2016, o último show deles foi em 2010, e 2016 veio o duro golpe. O Keith Emerson, não se sabe por quê, talvez por um estado depressivo muito avançado, acabou se suicidando, e o Greg Lake perdeu a briga por um câncer. Os dois acabaram vindo a falecer em 2016, uma pena. Sobrou só o Cal Palmer e a formação do ELP nunca mais vai poder se juntar agora, né? Mas o que sobrou para nós, pobres mortais, foram os grandes registros que eles fizeram, que estão aí para nós conferirmos sempre e temos o prazer, né, e o deleite de ouvi-los. Os registros que ficaram, esse sim, né, o que ficou registrado, isso aí, never ends. Falou, moçada? Então, vão lá, curtam bastante rock progressivo, curtam bastante Emerson, Lake e Palmer, mantenham-se pesados e até a próxima. Yeah!